Você tem noção de quantas pessoas desaparecem a cada dia no Brasil? Você já parou para preocupar quantas são as pessoas que somem em nosso país a cada dia? Você já escutou algum tipo de ação da mídia em relação a esses que desaparecem no cotidiano? Todas essas questões ficam batendo na minha cabeça a partir do momento em que eu percebo a necessidade que a esquerda tem em criar um cadáver. Dois ou quantos forem. Mas o importante é ter um cadáver. Desde o primeiro momento em que surgiram as notícias envolvendo o desaparecimento do Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips, supostamente o primeiro indigenista e o segundo um jornalista que estaria produzindo material freelancer para o The Guardian, eu fiquei matutando nessas duas questões, nos que desaparecem e não merecem atenção e na necessidade que a esquerda tem em ter um cadáver. E eu, num momento seguinte, passado aquele impacto, afinal de contas são seres humanos, são pessoas que estão aí à mercê, sabe-se lá do que, eu fui conversar com os perdigueiros. Eu chamo perdigueiros, de um modo carinhoso, aqueles que podem me ajudar com informações sobre situações nas quais eu não conheço, nas quais eu não tenho capacidade de entender a realidade dos fatos sem um assessoramento, sem dados novos e relevantes. E um desses perdigueiros, que é uma imagem que eu gosto, afinal de contas, o perdigueiro, cão perdigueiro, ele é um amigo do caçador. E eu me lembro dos tempos em que fui caçar perdiz, o papel que o perdigueiro executa e realiza com rara maestria. Um perdigueiro bem treinado, ele encontra a presa, a provoca e fica deitado e depois vai buscar a presa. Então, mais ou menos como na informação. Ele vai até o lado da informação e depois busca a informação. Esses meus amigos perdigueiros atuam em várias áreas. E aí, conversando com um deles que fez a vida toda a carreira na Amazônia, com alguém que conhece como poucos a realidade da Amazônia, desde os tempos em que saiu da Academia Militar. E ele, num primeiro momento, sentenciou o seguinte: Alfredo, aí só tem 3 tipos de possibilidades. Não existe fora disso. A primeira, um acidente, alguma coisa inusitada que possa ter afundado o barco, alguma situação nesse tipo, o que pode acontecer mesmo sendo um barco novo e um motor potente. A segunda situação, crime relacionado aos madeireiros, com quem o Bruno tinha uma série de desavenças e outras situações. Mas naquele momento já ele me falou, isso tem cara de ser algo relacionado com narcotráfico. E ficou essa informação cada vez mais cria corpo, que o desaparecimento da dupla tem muito a ver com a ação do narco dentro da Amazônia, porque o narco não respeita as fronteiras da Amazônia entre Brasil, Colômbia, Venezuela e outros países. O narco simplesmente usa as fronteiras como espaços de passagem e de atuação. Também envolve isso todos os demais países que fazem parte do conceito e do contexto da Amazônia. E eu estou observando no desenrolar da questão o quanto existe de necessidade de desinformar para manipular. Já ficou claro para a esquerda que eles não vão conseguir colocar a culpa no Bolsonaro. E esse é um problema seríssimo para a esquerda. A esquerda, desde antes da posse do Bolsonaro, vem tentando de todas as formas culpar o Bolsonaro por tudo. Inclusive de fatos acontecidos muito antes. Daqui um pouco, a esquerda vai acusar o Bolsonaro de ter sido o responsável pela implosão de uma daquelas naves lá do Projeto Apollo. Não duvidem nada, porque na visão da esquerda, o importante não é o fato, é a narrativa. No entanto, as narrativas envolvendo a dupla não se sustentam como decorrência de responsabilidade do Bolsonaro. Ora, o fato aconteceu na Amazônia. Nenhuma autoridade brasileira tinha informação da ação dos dois. O suposto indigenista já estava fora da FUNAI a serviço de uma ONG.
Então vocês começam a observar como tudo vai afastando o episódio da possibilidade de, mesmo numa narrativa fantasmagórica, envolver o Bolsonaro. E aí eles têm que obrigatoriamente reinventar a narrativa, porque os fatos e as narrativas não fecham os links nessa questão lá da Amazônia. Não avisaram da ação, não avisaram que estavam fazendo matéria, não avisaram ninguém. Inclusive, fica a suspeita que outros envolvimentos eles podem ter com outros fatos que muitas vezes não são nem de conhecimento dos órgãos policiais ou os órgãos de proteção. É um caso muito sério, mas a esquerda precisa de um cadáver. E a esquerda se apega a esse fato que aconteceu lá, ao ponto do Randolph, parece, já ter pedido algum tipo de ação, ao ponto do STF ter pedido que o governo, em determinado tempo, coloque as informações disponíveis, que o governo mande as suas forças militares e de segurança e de investigação buscarem os dados relativos aos dois. Observem bem que é o mesmo STF que proíbe as ações de segurança e ações e intervenções e investigações nos morros que são dominados pelo narcotráfico e pelo crime organizado. Mas querem que lá no Amazonas, lá na floresta, se descubra aquilo que a realidade está mostrando. Ao não conseguir imputar esse cadáver a Bolsonaro, a esquerda perde mais uma vez a narrativa e cai no ridículo. Claro que tudo isso será devidamente protegido pela mídia, que vai insistir numa narrativa dando conta de que o governo demorou a agir e a reagir, como se o governo tivesse que ter um grupo, uma força-tarefa pronta para atender às demandas da esquerda e do PT. Como se o governo tivesse que estar sempre disponível para proteger o pessoal da esquerda em qualquer circunstância, ainda que estejam fazendo ou atuando por sua conta e risco. Eu não me arriscaria a entrar na Amazônia sem avisar órgãos de segurança e tudo mais. Por uma razão muito simples. Aquilo lá é um mundo. E depois que você se embrenhou lá, sabe-se lá o que a floresta reserva para você. Como disse um dos perdigueiros, a floresta tem vidas que nem mesmo a inteligência humana é capaz de entender e detectar. Portanto, a esquerda precisa a manutenção daqueles cadáveres. A esquerda precisa dessa permanência da dúvida. Até hoje a esquerda não tem interesse nenhum em esclarecer, por exemplo, o episódio da Marielle. A esquerda precisa dessas coisas ocultas. A esquerda precisa desse mistério, porque é nesse mistério que eles criam e alimentam a narrativa. Observem bem que o canalha do Nine Fingers, o maior ladrão da história política nacional, se ufana em discursos em apontar até mesmo o Bolsonaro como responsável pela morte da Marielle. Coisas tão destrambelhadas que todas as investigações já mostraram ser apenas uma leviandade tipicamente da esquerda. As investigações, pelo contrário, em relação a Marielle, apontam para a própria esquerda, mas, dominada a narrativa pelos meios de comunicação ligados e identificados com a esquerda, o que nós temos é uma realidade muito simples. Não interessa investigar o que acontece. Interessa criar uma narrativa, uma fantasia, como essa envolvendo o indigenista, que era serviçal de uma ONG, e um jornalista fazendo um trabalho de freelancer. Ele não era funcionário do The Guardian, mas estava produzindo material que certamente era francamente contra o Brasil. Então, a dúvida que a gente tem é a seguinte: até quando a esquerda vai continuar mantendo ocultos os verdadeiros fatos envolvendo o desaparecimento do indigenista e do jornalista? Eu, como ser humano, lamento muito a morte dos dois. Mas, lá no começo, eu fiz uma pergunta. Você tem noção de quantas pessoas desaparecem por dia no Brasil? Pasme. São 172 pessoas que desaparecem, em média, por dia no Brasil. Você já viu a Folha, o STF, os senadores da esquerda de oposição? Você já escutou o Globo, alguém
se preocupando com esses desaparecidos cotidianos? Você já escutou da parte de algum meio de comunicação dessa velha, carcomida e podre mídia qualquer preocupação com o drama dos familiares destas 172 pessoas que a cada dia somem no Brasil? Claro que não, porque todos esses atores precisam de um cadáver, precisam de uma tragédia e precisam de um bode expiatório para descarregar todos os fatos que ela cria, inventa e sugestiona. Tomara que nesse episódio, agora envolvendo o indigenista e o jornalista a serviço do The Guardian, tenhamos possibilidade, enfim, de uma vez por todas, que a informação seja maior do que a narrativa. E essa informação você vai ter pelas redes sociais, não pela narrativa da mídia, porque a mídia já criou uma narrativa e não vai fugir dela. E essa narrativa vitimiza os dois, glamoriza os dois, sem revelar que talvez eles tenham ido para a boca do leão, seduzidos pelos próprios envolvimentos que eles tinham com esse leão. Vamos esperar para ver o que acontece, porque a situação, na minha opinião, está muito clara, muito cristalina. E como disse um amigo meu, um dos meus amigos perdigueiros, se eles levantarem essa perdiz, não haverá apenas a revelação do abate desses dois, mas ficará desnuda a vinculação de muitas ONGs que ainda atuam na Amazônia com o narcotráfico, com o crime organizado, com o contrabando de madeira e de materiais e minerais preciosos que tem na Amazônia. Talvez interesse para a esquerda essa manutenção da narrativa, porque a realidade pode ser muito mais cruel do que até a própria esquerda tem coragem de admitir. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Para nós é muito importante, para nós é fundamental podermos contar com o seu apoio, inclusive nos mecanismos de manutenção e financiamento do nosso canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.